E aí, pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. E nessa aula a gente vai falar sobre os indígenas no Império. Mas como assim os indígenas no Império? Bom, o Brasil, ele vai viver um período em que ele era o Império do Brasil. E isso vai se estender ali do Dom Pedro I, o período regencial e o Dom Pedro II. Em todo esse período, né, principalmente a gente vai focar aqui no período em que Dom Pedro II estava no poder, que é o segundo reinado, os indígenas eles vão ter um tratamento. Como é que o governo, como é que a sociedade encarava as populações nativas do Brasil? Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é a nossa intérprete, a Cláudia. E eu acho que agora já dá pra gente começar, né? Vamos dar uma olhada em qual é o objetivo dessa nossa aula. O objetivo é compreender como foi a relação do Império com o indígena, com as populações indígenas aqui do Brasil. Aqui a gente tem uma imagem que é uma fotografia, né, da Índia-Tobá, né, uma das etnias presentes aqui no Brasil. Bom, vamos dar uma retomada nos conceitos. O indígena, durante o Império no Brasil, ele era visto como uma figura que representava a natureza, a exuberância da natureza. Ele estava, claro que isso faz parte já de um discurso desde o início do processo de colonização, onde ele tinha, horas era visto inclusive, como parte de um membro de um paraíso, quase mesmo divino, né, vistos como bons selvagens. E daí é desse ideal todo que vai nascer o chamado indianismo. Mas e daí? Você sabe o que significa, né? Qual que é o significado de indianismo? Já sabemos que tem a ver com índio, né? Aqui nós temos um quadro, né, do Debré, mostrando o caçador de escravos, onde, apesar de muito se falar, não houve nenhum processo, não houve nenhum trabalho de escravidão indígena no Brasil, ocorreu sim. Ele foi num número menor do que todo o processo de escravização africana, mas ocorreu sim um processo de escravidão, né, em parte de várias populações, etnias indígenas. Bom, o indianismo, no romantismo brasileiro, o romantismo, ele é toda uma teoria literária, né? Então, todo um modo como intelectuais ligados à literatura, ligados aos poemas, né, vão lidar com uma corrente, então, literária. E neles vão se incluir, então, o indianismo. Bom, vai ocorrer então a valorização do índio como um elemento diferenciador da identidade nacional e do seu passado como um período histórico lendário que o país não teve. Como assim? Isso quer dizer que então vai se glorificar no indianismo essa figura do índio, essa importante figura, né, do nosso nativo, como ele viveu e como poderia ser construída uma nação com uma presença maior deles. Existe toda uma romantização da figura do indígena dentro desse movimento, né? Aqui a gente tem uma das mais antigas representações europeias que os indígenas haviam feito, né, os europeus haviam feito sobre os indígenas aqui no Brasil. Bom, vamos dar uma olhada nessa notícia? Olha só, aqui a gente está vendo uma notícia que fala o seguinte: projeto sobre exploração de terras indígenas não vai ajudar o Brasil. Isso porque, se nós formos dar uma olhada no nosso mundo atual, as populações indígenas ainda, né, apesar de todo um processo muitas vezes de marginalização, deixados de lado, né, a gente vai ver que existe toda uma luta constante por direitos de terras, de demarcações, entre outras coisas. E daí, o índio no Brasil é uma questão, então, bastante debatida constantemente na mídia e nas questões jurídicas.
Bom, ocorre a preocupação com a sua cultura e principalmente a sua preservação. É muito interessante a gente pensar também na questão do indígena, porque é muito complexo para algumas pessoas compreenderem que, assim como a civilização branca, ela ao longo de mais de 500 anos, ela só foi transformada, ela vive de uma maneira diferente, é claro que mesmo mantendo toda uma tradição cultural, essas populações indígenas também, assim como qualquer ser humano, viveram as transformações dos séculos e vão, em muitas vezes, conviver com novas maneiras de viver. Olha só, como que você vê o índio na nossa sociedade atual? Será que esse índio ele não tem direitos garantidos e mais ainda, será que ele pode também transformar a sua cultura? Não existe uma cultura fixa, ela é transformada constantemente, a nossa e a das populações indígenas. Vamos refletir um pouco o Império Brasileiro, então esse período em que esteve no poder, né, Dom Pedro I e após Dom Pedro II, não se preocupava muito com as questões indígenas. Isso não fazia parte ali da pauta daqueles governos. Inclusive, principalmente ali durante o governo de Dom Pedro II, a gente vai ver que uma das pautas ainda da sociedade era a abolição da escravidão. No entanto, questionar né, como estava a vida dessas populações indígenas não fazia parte ainda, né, ali daquelas discussões. Até o momento de que vários poetas e escritores começaram então a exaltar a figura do índio. Isso principalmente nessas obras literárias que eu comentei para vocês, né, que é do indianismo, ligados à questão literária ali do romantismo. Como eram tratados então os indígenas no Império Brasileiro? Vamos ver isso mais de perto? Aqui a gente tem uma imagem de uma mãe guajaraja com o seu filho. Bom, qual é o contexto de tudo isso que estava acontecendo? A enorme diversidade de populações indígenas no território brasileiro dificultava a aplicação de uma política de caráter geral, como a construção de uma única imagem de um índio que retratasse como era a nação brasileira. Isso porque a gente tem que pensar que eram milhares de populações com culturas diversas. As populações dos povos indígenas, elas têm culturas diferentes, falam línguas diferentes, apesar de alguns troncos linguísticos que se igualam. Eles têm hábitos culturais diferentes, acreditam, têm uma cosmologia de crenças diferente. Colocar todos num mesmo parâmetro seria totalmente errado e impossível. Então não existia a possibilidade de se identificar, olha, esse é um único modelo de indígena brasileiro. O Império Brasileiro ele não dava condições sociais a esses povos indígenas. Então, entender como o indígena foi tratado no Império nos dá uma noção atual da situação social de muitas das populações brasileiras hoje, né? E a gente vai ver então isso agora. Temos a nossa primeira atividade, gente. Quero que vocês copiem aí no caderno de vocês, respondam e nós já voltamos para ver se está correto.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta? Olha só, a pergunta era o seguinte: aponte como o governo imperial e as obras do gênero literário do romantismo vislumbravam as populações indígenas. E o governo imperial dava pouca importância ao trato com os povos indígenas, e os poetas e os escritores que pertenciam a essa corrente literária do romantismo exaltavam a cultura indígena através do indianismo. Bom, mas e o romantismo? O que é então essa corrente literária? O que isso significa? Bom, ao longo da história da humanidade, tanto aqui no Brasil como em vários locais do mundo, vão existir correntes literárias, maneiras como os escritores, os poetas, eles vão se identificar, né, em uma determinada perspectiva. No caso do romantismo, né, a gente vai ver que ele é um movimento que se caracteriza pelo tom ufanista em relação à nação brasileira. Então se glorificava a nação brasileira, toda uma questão de como o Brasil deveria ser visto e glorificado. E olha só, e ele exaltava a natureza exuberante representada, né, por heróis e heroínas indígenas. Olha, dos grandes expoentes, por exemplo, desse movimento do romantismo ligado ao indianismo, a gente vai ver que é o escritor José de Alencar. Aqui a gente tem uma imagem que representa, né, a pintura de Iracema, uma das personagens da obra de José de Alencar. Mas José de Alencar ele vai produzir, né, ele vai ter então 3 obras que eles chamam de uma trilogia indianista, que foi o Guarani, a Iracema e o Birajara. São 3 livros, 3 obras, né, que vão representar então toda essa ideia do indianismo voltado à corrente literária do romantismo. Em verso e prosa louvavam-se as façanhas dos índios idealizados por esses escritores. Então, a gente vai ver que essa literatura romântica ela ajudou a divulgar uma jovem nação brasileira. Eles então tentavam construir uma nação com uma perspectiva dessas populações indígenas ligado, claro, a todo um romantizar, né, de como essas populações se viviam, mas tentando colocar como se o europeu, a figura do europeu, ela não era mais tão importante nessa construção literária. Agora, o foco era o indianismo. O tratamento dado aos indígenas no Império. As populações indígenas do Brasil, elas iriam adentrar o século XIX em condições lamentáveis. Isso porque, demograficamente, elas eram depauperadas e exploradas sobre várias formas de servidão. Então, é claro que muitos dessas populações, muitos desses indígenas, eles foram escravizados. Os que não tiveram, que conseguiram não ter contato com esse processo de escravização, eles acabavam, então, tendo poucas condições de sobreviver porque suas terras passaram a ser dominadas por vários latifundiários, fazendeiros que tomavam essas terras. Poucas eram as populações que não haviam tido contato com o homem branco. É claro que a gente tem que pensar que o Brasil é um país muito vasto em territórios e ao longo do século XIX e ainda do século XX a gente vai ver o contato, o primeiro contato existindo entre essas populações. Aqui a gente tem uma imagem do indígena no Rio Negro em 1873. Os indígenas eles foram dominados pelos brancos de várias maneiras e haviam inclusive 2 nomenclaturas, 2 maneiras de se chamar esses indígenas. Uma delas, então eram os índios mansos, que eram aqueles que eram controlados e tinham sido dominados pelo homem branco. E um outro termo que eles utilizavam eram os índios bravos, que eram aqueles que não aceitavam a dominação do homem branco, que não aceitavam o domínio de suas terras.
A política imperial em relação às populações indígenas contrastava com o lugar que se atribuía progressivamente ao índio na cultura nacional. E muitos deles foram degradados pelo império e exaltados pela literatura. Ou seja, de um lado você tinha uma política imperial que dava nenhuma importância, muito pouca importância para essas populações indígenas, e do outro lado a gente vai ver que a cultura, a literatura, a arte vai glorificar e exaltar esses indígenas. Os indígenas brasileiros, eles acabaram, muitos deles, esses que eram mais hostis, travando vários conflitos e guerras, né, contra os colonizadores e depois, então, contra o império, para tentar manter as suas terras e a sua cultura. Também a gente não pode esquecer que em todo esse processo nós vamos ter, né, desde lá do primeiro momento em que os portugueses colocam os pés nessa terra do Brasil, a gente vai ver todo um processo de catequização. Então, muitos padres, no caso os padres jesuítas, vão vir catequizar, impondo uma religião e um modo de viver à maioria dessas populações indígenas. Ocorreu então essa forte catequização das populações indígenas e todo esse processo de cristianização das populações indígenas foi de uma violência sem precedentes, porque não se respeitou o modo de vida dessas populações. A ideia era, imaginem vocês com suas religiões sendo obrigados a não seguirem mais a sua crença, porque ela não é mais vista como a correta e alguém vai ensinar você a ter outra crença, a acreditar em outras coisas. Bom, muitos morreram na busca da liberdade e da sua manutenção cultural. Chegamos aqui na nossa atividade. Gente, quero que vocês copiem no caderno de vocês, respondam e a gente já vai voltar para ver se está tudo correto. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta? Olha só, qual foi a relação travada entre os indígenas e o processo de cristianização? E a resposta é: a relação imposta aos indígenas foi de uma violência sem precedentes contra a cultura religiosa. Bom, chegamos na nossa outra atividade. Quero que vocês copiem no caderno de vocês, respondam, prestem bastante atenção nessa frase aqui e omitam qual seria o posicionamento de vocês com relação a essa questão.
Vamos dar uma olhada, então, nessa questão? Olha só, a política imperial em relação às populações indígenas contrastava com o lugar que se atribuiria progressivamente ao índio na cultura nacional. Essa é uma citação, né? E pensando nessa frase, na sua opinião, como a sociedade imperial tratava o indígena? Bom, você pode dizer, né, pensando em todas as coisas que nós vimos nessa aula, que as populações indígenas que habitavam o Brasil foram massacradas pelos luso-brasileiros, não tiveram a preservação da sua cultura e de sua religião, não foram, então, também, consequentemente, bem tratados pela política imperial brasileira. O que nós vimos então nessa aula, gente? Vamos retomar? Nós vimos quais foram as condições, como foram tratados os indígenas durante o período imperial do Brasil, mas em especial a gente pensar ali no segundo reinado de Dom Pedro II. Nós vimos que, apesar de ser totalmente esquecido pela política imperial brasileira, vai ter uma corrente literária do romantismo mais ligado ao indianismo que vai exaltar todas as qualidades, de certa maneira até romantizando a figura do indígena e colocando ele numa situação privilegiada dentro da cultura brasileira. A gente vai ver que isso tudo, né, de uma parte dessa literatura, ela vai também tentar mostrar como ela via, essas populações indígenas haviam sido esquecidas em todo um projeto de construção dessa nação que viria a ser o Brasil. Essa foi a nossa aula, pessoal. Até a próxima!